Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscreverem no canal, clicar o seu joinha e conhecerem as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando em nossos visitantes e membros com muito cuidado. Estamos começando um novo ano litúrgico na Igreja, com o tempo do Advento, que vai nos preparando para o Natal. Que pistas temos para essa nossa preparação? Ouçamos o que o apóstolo Paulo pode nos explicar a respeito, através da leitura de uma passagem de sua carta aos Romanos, capítulo 13, que é a segunda leitura deste primeiro final de semana do Advento. Paulo fala tanto para uma assistência de judeus que moram em Roma, como para os pagãos, os gentios, que agora se tornaram cristãos. E diz o seguinte: Irmãos, vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente, como em pleno dia. Nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa pergunta hoje diz respeito ao significado das palavras de Paulo para este tempo de preparação em que nos encontramos, na expectativa esperançosa do Natal do Senhor. Vamos observar, primeiro, que no Natal celebramos o nascimento de Jesus Cristo. Por que então a segunda leitura desse final de semana é de Paulo aludindo à segunda vinda de Jesus? Verdade que ele não usa no texto a expressão específica, em grego parousia, ou segunda vinda de Cristo. Porém, diz que a noite está adiantada, o dia já surge, o que é uma alusão à expressão bíblica que nós conhecemos como o dia do Senhor, que foi empregada repetidamente no Antigo Testamento, naquelas situações em que era feita referência ao julgamento de uma cidade, de um povo, mas principalmente ao julgamento final. E no Novo Testamento, a expressão passou a ser usada para se referir especialmente ao julgamento de toda a humanidade quando Jesus retornasse na glória, para julgar vivos e mortos. Portanto, Paulo menciona a iminência do dia do Senhor, da parousia. Os demais apóstolos também referem que o dia do Senhor está próximo, à mão, chegando. Este estar próximo, ao alcance, é a mesma palavra grega usada por Jesus quando, ao começar o seu ministério público, no primeiro capítulo de Marcos, diz: Arrependei-vos e crede no Evangelho, o reino de Deus está próximo. Precisamos ainda lembrar que, ao lado deste alerta, Jesus sempre faz outro. Ninguém sabe quando isso acontecerá, em qual dia, em qual hora. Muitas são as parábolas em que ele adverte disso. Assim, os dois temas fazem parte da pregação apostólica. E por isso, a leitura de Paulo aos Romanos, que hoje analisamos, encaixa-se com a primeira vinda de Jesus no Natal. Esta está próxima, como ele, mas ninguém sabe quando será a sua segunda volta. Em resumo, Paulo exorta os cristãos que vivem em Roma a estarem preparados, pois esse dia está próximo, como a aurora está do amanhecer. É momento de acordar, de levantar da cama. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, o argumento da surpresa do momento da volta de Cristo se repete no capítulo 5. Em resumo, Paulo diz aos irmãos que, a respeito da época e do momento, nem precisa escrever. E compara o dia do Senhor com as dores à mulher grávida, ou a invasão de um ladrão. Lembremos que naquela época não havia qualquer monitoramento da gestação,
nem cesáreas a serem marcadas. Então a data do parto era imprevisível. Ainda hoje, exceto por cesarianas pré-determinadas, tampouco sabemos com exatidão quando nascerá um bebê. Prosseguindo, Paulo recorda a seus ouvintes que são filhos da luz e do dia, não da noite ou das trevas. Daí a necessidade de não dormir, porém vigiar. Ele os exorta a tomar por couraça a fé e a caridade, e por capacete a esperança da salvação, para a qual Deus nos destinou a todos. Pois bem, como deverá ser essa preparação? Paulo usa metáforas para explicar, extraídas das roupas que usamos. As obras das trevas são como os pijamas que a pessoa tira quando amanhece. A armadura da luz é como a roupa que ela veste pela manhã para suas diversas atividades. Obras das trevas, basicamente, são a metáfora de Paulo para os pecados que devem ser deixados para trás, dos quais é preciso abdicar. Paulo os lista. Fala, por exemplo, de orgias. Trata-se de uma palavra que em grego é um dos nomes associados com Dionísio, deus do vinho e da rebeldia. A imoralidade sexual, a promiscuidade, a luxúria, as perversões sexuais, ao lado do álcool, estão associadas com esse deus. Como Paulo estava escrevendo aos romanos, que antes eram pagãos, essas atividades eram muito comuns entre esses ouvintes antes da sua conversão. Era preciso afastar qualquer recaída, que aliás traria junto a idolatria. Por outro lado, ele também lista as brigas e rivalidades e as associa à inveja. São divisões que precisam ser evitadas. Já na carta aos Gálatas, Paulo chama essas obras das trevas de obras da carne. Está lá no capítulo 5, versículo 19. Fornicação, impureza, idolatria, inimizades, inveja, egoísmo, espírito de divisão, ira, bebedeiras, etc. Ali ele adverte: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Convém aqui um pequeno parêntese para esclarecer o que é carne para Paulo. Não é o corpo por si mesmo. Para ele, o corpo é bom, tanto que ele proclama a ressurreição futura dos mortos em toda parte onde vai. No grego, a palavra é soma. Quando Paulo fala em carne, trata-se de sarx no grego. Aí ele se refere à natureza humana decaída pelo pecado. Inclui o corpo, mas a ênfase nesse caso é a inclinação para o pecado e não para a luz. Então, as obras da carne, em Paulo, estão associadas com pecados, aqueles que nós chamamos mortais. Aqueles que, assumidos livremente, são tão graves que separam a pessoa de Deus e que, se ela não se arrepender até a sua morte, levarão à morte espiritual, a vida eterna longe de Deus. Esses pecados conduzem a outros. A pessoa como que se afasta da racionalidade, da razoabilidade e incorre em outros pecados. Por isso, Paulo liga o alcoolismo e as orgias sexuais a esses outros graves erros. A pessoa como que perde a razão, a capacidade de avaliação do que está fazendo. Já não julga suas atitudes racionalmente e assim abre o caminho para tantos outros pecados. É o caso típico do alcoólatra, que passa a brigar em casa, a bater nos filhos, na esposa, etc. Ou do dependente químico, que passa a furtar objetos em sua própria casa, ou mesmo na rua, para vender e poder comprar a droga. Paulo quer apontar que os cristãos são criaturas novas, que precisam renunciar àquelas roupas velhas, vestir-se para o dia que começa, colocar as vestes ou armaduras da luz, as virtudes que contrastam com esses vícios que ele citou. No versículo 14, ele menciona: revistam-se de Cristo. Claro que Jesus é uma pessoa e não uma roupa. Trata-se de mais uma analogia. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, ajuda a compreender. Exortando os colossenses a evitar o pecado, Paulo diz que, se os praticaram, se viviam neles,
agora devem abandoná-los. A ira, a malícia, a tolice, a mentira. Deixar aquela natureza velha, pois o batismo lhes deu uma natureza nova, segundo a imagem do Criador. Vale lembrar que para a tradição judaica, antes da queda, Adão e Eva estavam vestidos com vestes de luz, de glória. Quando cometeram o pecado original, perderam essa veste de glória, que era a sua justiça. Então, a expectativa era que a vinda do Messias e da nova criação traria de volta essas vestes de glória ao ser humano, restaurando a humanidade. É esta metáfora que está por trás do que Paulo diz aos Romanos em nossa passagem. O velho homem e o homem novo, o homem que caíra e perdera sua justiça e glória, Adão, e Cristo, o novo Adão, que reveste aqueles que o seguem com as novas vestes das suas próprias virtudes, da sua glória e da sua justiça. Ele nos justifica. Agora, todo o texto que estamos examinando se esclarece. Paulo está dizendo que os romanos tirem as obras da escuridão, a roupa do pecado, e coloquem as roupas da luz, dadas por Cristo no batismo. Não apenas vestimentas de luz, mas a armadura de Cristo sobre nós. Todos sabemos que a armadura é uma roupa que o soldado colocava para a batalha. Os cristãos romanos estão numa batalha espiritual contra o pecado deste mundo e contra as próprias inclinações a pecar, como estão todos os cristãos ao longo dos tempos. Por outro lado, Paulo também está dizendo que o cristão não é apenas alguém que crê em Jesus, mas deve ser um ícone cuja vida aponte para Jesus. Deve revestir-se de Jesus como veste as próprias roupas. Vestir-se da armadura da luz que é o próprio Senhor. Noutra passagem, Paulo diz: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É o que Ele quer para todo cristão. Precisamos conquistar e vencer o pecado com as armas da luz, as virtudes, o próprio Cristo. É isso que Deus quer de nós nesse tempo de advento. Nesse tempo em que nos preparamos para a celebração do primeiro advento de Cristo. Preparemo-nos igualmente para o seu segundo advento. Santo Tomás de Aquino, no século XIII, escreveu um comentário sobre as cartas de Paulo. Sobre o capítulo 13 de Romanos, que era lido já naquela época, no início do advento, ele explica: a Igreja escolhe esta passagem para o primeiro domingo do advento para referir-se à salvação que Cristo operou durante a sua primeira vinda e para o tempo de misericórdia que intermedia aquele primeiro com a segunda vinda. Quer dizer que neste momento a salvação está próxima, tanto no arco da história, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo, como também num nível individual. Mesmo que Jesus volte para o julgamento final em milhares de anos, o julgamento de cada um, particular, acontece na sua morte, que também está próxima, porque a nossa vida é finita, limitada por um certo número de anos. Por isso é fundamental que estejamos preparados para encontrá-lo. Temos esse convite para voltarmos diariamente nossos olhos para Jesus Cristo, meditar sobre a sua vida e seremos preenchidos dele. Com a sua vida, com a sua palavra na Escritura, estaremos encontrando Jesus, aprendendo os seus caminhos e conformaremos as nossas ações ao seu modelo. Ele é a luz do mundo, como disse em João 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. 2 episódios da história podem nos ajudar neste advento a nos prepararmos no caminho de conversão. Podem nos dar uma pista de como podemos abandonar as raízes dos nossos pecados. Vejamos quais são. Quando Júlio César decidiu conquistar a Inglaterra, depois de atravessar o Estreito de Dover com sua armada de navios, viu que tinha menos soldados e capacidade do que aquele povo que pretendia vencer. Então mandou queimar todos os navios para que não caísse em tentação de voltar.
nós também precisamos nos decidir a queimar certos navios, principalmente certos pecados habituais, quase de estimação. E agora é um tempo oportuno. Por sua vez, Bernal Dias foi um espanhol que participou da conquista do México. A ele se atribui a autoria de uma obra chamada A História Verdadeira da Conquista da Nova Espanha, um memorial de várias daquelas guerras da época das conquistas. Bernal contava que, por estar sempre sob a ameaça de ataques do povo local, especialmente asteca, ele e seus companheiros deviam dormir vestidos com suas armaduras, tendo se acostumado com elas como se fossem sua própria pele. É que alguém que dorme com a sua armadura está pronto para a batalha, assim como Paulo quer que estejamos. Nem precisaremos colocar a armadura a cada manhã. Cristo veio no seu Natal porque o mundo estava mergulhado em trevas, e isso foi uma batalha. Cristo veio combater as trevas. Foi um combate entre as trevas e a luz. O Natal nos mostra que prevaleceu a luz, que as trevas não puderam vencer a luz em Cristo. Então, caminhemos para o Natal, que celebra a vinda da luz ao mundo, vestidos com nossas armaduras, a palavra de Deus, o alimento da Eucaristia, que é o próprio Cristo, vestidos com as nossas obras de luz. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.